assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado. Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real, ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava. Um dia, ele até tentou contar pra alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão. Com um segredo que ninguém sabia. Com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera. Aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine, essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada, 3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando.
coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor. Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros dois sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora. Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: eu vou atirar! Eu juro que vou! O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: então atira em mim! O ladrão ficou confuso. Que? E o Novocaine repetiu, andando devagar: atira em mim! Não nela! Atira! O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo, nada, só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo, o Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto, fim do assalto. A polícia chegou minutos depois, todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito: usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas, salvou vidas, tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante. Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava para fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta, começou a treinar em casa com saco de pancada, fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava para o gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina. 2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um.
Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar: tem um cara por aí que não sente dor. Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O imparável, o invulnerável, o maluco da madrugada. Mas um nome começou a se destacar: Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. Ele largou. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado. Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real, ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava. Um dia, ele até tentou contar pra alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão. Com um segredo que ninguém sabia. Com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera. Aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine,
Essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada, 3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando. Coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor. Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros 2 sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora. Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: eu vou atirar! Eu juro que vou! O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: então atira em mim! O ladrão ficou confuso. Quê? E o Novocaine repetiu, andando devagar: atira em mim! Não nela! Atira! O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo, nada, só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo, o Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto, fim do assalto. A polícia chegou minutos depois. Todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito: usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas, salvou vidas, tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante.
Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava pra fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta, começou a treinar em casa com saco de pancada, fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava pro gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina. 2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um. Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar: tem um cara por aí que não sente dor. Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O Imparável, o Invulnerável, o Maluco da Madrugada. Mas um nome começou a se destacar: Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado. Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real, ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava.
Um dia, ele até tentou contar para alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão, com um segredo que ninguém sabia, com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera, aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine, essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada, 3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando. Coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor. Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros 2 sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora. Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: eu vou atirar! Eu juro que vou! O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: então atira em mim! O ladrão ficou confuso. Que? E o Novocaine repetiu, andando devagar: atira em mim! Não nela! Atira! O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo, nada, só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo, o Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto, fim do assalto. A polícia chegou minutos depois. Todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito:
Usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas, salvou vidas, tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante. Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava para fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta, começou a treinar em casa com saco de pancada, fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava pro gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina. 2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um. Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar. Tem um cara por aí que não sente dor. Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O imparável, o invulnerável, o maluco da madrugada. Mas um nome começou a se destacar. Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. Ele largou. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado. Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real,
Ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava. Um dia, ele até tentou contar pra alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão. Com um segredo que ninguém sabia. Com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera. Aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine, essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada, 3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando. Coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor. Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros 2 sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora. Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: "Eu vou atirar! Eu juro que vou!" O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: "Então atira em mim!" O ladrão ficou confuso. "Quê?" E o Novocaine repetiu, andando devagar: "Atira em mim! Não nela! Atira!" O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo, nada, só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo,
O Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto, fim do assalto. A polícia chegou minutos depois. Todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito: usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas, salvou vidas, tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante. Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava para fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta, começou a treinar em casa com saco de pancada, fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava pro gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina. 2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um. Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar: tem um cara por aí que não sente dor. Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O imparável, o invulnerável, o maluco da madrugada. Mas um nome começou a se destacar: Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. Ele largou. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno, ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado.
Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real, ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava. Um dia, ele até tentou contar pra alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão. Com um segredo que ninguém sabia. Com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera. Aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine, essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada, 3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando. Coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor. Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros 2 sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora.
Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: "Eu vou atirar! Eu juro que vou!" O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: "Então atira em mim!" O ladrão ficou confuso. "Quê?" E o Novocaine repetiu, andando devagar: "Atira em mim! Não nela! Atira!" O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo, nada, só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo, o Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto, fim do assalto. A polícia chegou minutos depois. Todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito: usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas, salvou vidas, tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante. Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava para fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta, começou a treinar em casa com saco de pancada, fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava pro gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina. 2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um. Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar: tem um cara por aí que não sente dor. Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O imparável, o invulnerável, o maluco da madrugada. Mas um nome começou a se destacar: Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia,
se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado. Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real, ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava. Um dia, ele até tentou contar pra alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão. Com um segredo que ninguém sabia. Com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera. Aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine, essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada, 3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando. Coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor.
Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros dois sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora. Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: eu vou atirar! Eu juro que vou! O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: então atira em mim! O ladrão ficou confuso. Que? E o Novocaine repetiu, andando devagar: atira em mim! Não nela! Atira! O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo. Nada. Só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo, o Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto. Fim do assalto. A polícia chegou minutos depois. Todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito: usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar. Nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas. Salvou vidas. Tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante. Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava para fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta. Começou a treinar em casa com saco de pancada. Fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava pro gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina. 2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um. Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar: tem um cara por aí que não sente dor.
Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O Imparável, o Invulnerável, o Maluco da Madrugada. Mas um nome começou a se destacar. Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. Ele largou. E se existisse alguém com a capacidade de não sentir dor? Para vocês, seria uma coisa boa ou ruim? Pois este homem, chamado Novocaine, nasceu com esse dom. Ele sempre viveu uma vida normal, sem reconhecimento algum, até que um dia se viu vítima de um grande assalto no banco em que estava. E neste momento, ele viu uma grande oportunidade para se tornar um herói e dar um novo sentido à sua vida. A maneira única como Novocaine usa este dom para derrotar seus inimigos torna esta aventura algo imperdível. Um herói com a louca capacidade de usar tudo ao seu redor para derrotar seus inimigos, mesmo que isso cause nele mesmo ferimentos terríveis. É impossível saber qual será o destino de Novocaine nesta carreira como novo herói da cidade. Até quando ele poderá agir desta forma e se manter vivo? Imagina nascer sem sentir dor. Tipo, se machucar, se queimar, levar um tombo feio e nada. Nenhum ai. Esse é o Novocaine. Desde pequeno, ele era diferente. A mãe dele percebeu isso quando ele caiu da bicicleta e levantou como se nada tivesse acontecido, mesmo com o joelho todo ralado. Levaram ele no médico, fizeram vários exames e aí veio o diagnóstico. Ele tinha uma condição raríssima. O corpo dele funcionava normal, mas o cérebro simplesmente não mandava o sinal de dor. No começo, isso parecia até legal. Ele podia brincar sem medo, cair, bater, se cortar, e não chorava nunca. A criançada achava ele o valentão, o menino de ferro. Mas com o tempo, a coisa foi ficando esquisita. Ele se machucava de verdade e nem percebia. Quebrava um dedo, cortava a mão, arrancava a pele e só descobria quando alguém gritava: "Meu Deus, olha sua perna!" Aí ele cresceu meio na dele. Não gostava muito de chamar atenção. Trabalhava num lugar simples, atendente de loja, acho. Ninguém fazia ideia de que ele tinha esse dom. E ele também não fazia questão de contar, porque, na real, ele achava isso mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Enquanto todo mundo evitava a dor, ele vivia se machucando sem nem notar. E cada cicatriz era tipo um lembrete de que ele não era como os outros. Mesmo assim, ele seguia a vida. Acordava, pegava o busão, trabalhava, voltava para casa e ficava vendo TV até dormir. Era sempre assim. Uma rotina chata, sem emoção, sem nada especial. Ele não tinha muitos amigos, nem família por perto. Só ele e as cicatrizes que colecionava com o tempo. Mas por dentro, dava para ver que ele queria mais. Ele olhava para o mundo como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Tipo, tá, e aí? Pra que eu sou assim? Só que nada acontecia. Ele era só o cara esquisito que nunca se machucava. Ou melhor, que se machucava, mas não ligava. Um dia, ele até tentou contar pra alguém. Uma colega do trabalho, sabe? Eles estavam conversando. E ele mandou um: "Você já imaginou como seria viver sem dor?" Ela riu, achando que era piada. E ele deixou por isso mesmo. Não queria parecer maluco. Só que o mundo dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas até aí, ele era só mais um na multidão, com um segredo que ninguém sabia, com um poder que ele mesmo achava inútil. Tipo, beleza, ele não sentia dor. E daí, não salvava ninguém, não voava, não tinha super força, só não gritava quando se machucava. E para ele, isso não era o suficiente para mudar o mundo. Ele vivia no modo automático. Mas todo herói, antes de virar herói, tem aquele momento de espera, aquela calmaria que vem antes da tempestade. E para Novocaine, essa calmaria era exatamente isso. Um monte de dias iguais, um monte de feridas sem sentido, esperando a hora certa para mostrar quem ele realmente era. Era para ser só mais um dia comum na vida do Novocaine. Acordou cedo, se vestiu com a roupa de sempre, tomou um café morno e foi pro banco resolver umas paradas. Nada demais. Tava lá na fila, esperando ser atendido, olhando pro celular, meio entediado, quando tudo mudou. Do nada,
3 caras mascarados entraram gritando: "Isso é um assalto! Todo mundo no chão!" Mano, foi o caos. Gente gritando, correndo, celular voando, carteira caindo no chão. Os seguranças nem tiveram tempo de reagir. Um deles foi nocauteado em 2 segundos. E o Novocaine? No começo ele só ficou parado, tentando entender o que estava rolando. Coração batendo forte, não por medo da dor, porque ele nem sentia, mas pelo susto mesmo. Um dos bandidos passou do lado dele, empurrando todo mundo com a arma. E foi aí que uma coisa estranha rolou. Ele sentiu vontade de fazer algo, pela primeira vez em muito tempo. Tipo, agora. A galera estava deitada no chão, tremendo. E ele ali, no meio da confusão, começou a pensar: eu sou o único aqui que não sente dor. Se alguém levar um tiro, vai sofrer. Se alguém for ferido, pode até morrer. Mas eu aguento. Eu posso fazer alguma coisa. Foi quando ele decidiu agir. Sem ninguém perceber, ele engatinhou até o balcão e achou um objeto qualquer. Uma daquelas canetas de metal, pesadona. Se escondeu atrás de uma mesa e ficou observando. Um dos assaltantes estava distraído, gritando com a gerente para abrir o cofre. O Novocaine aproveitou a chance, se esgueirou por trás e, pá! Acertou o cara com tudo na cabeça. O bandido caiu duro no chão. O problema: agora os outros 2 sabiam que tinha alguém reagindo. Um deles atirou direto no Novocaine. Bum! O tiro acertou o ombro dele. Mas adivinha? Ele nem piscou. Só olhou para o ombro, viu o sangue escorrendo e pensou: ok, isso vai deixar marca, mas vambora. Ele correu para cima do outro assaltante. Levou mais uma pancada com a coronha da arma no rosto, que arrebentou o supercílio dele. Mas mesmo assim, ele não parou. Pegou uma cadeira e jogou com tudo. Outro caiu. Faltava só um. Esse último, o mais nervoso de todos, fez uma refém. Apontou a arma para a cabeça de uma senhora e começou a gritar: eu vou atirar! Eu juro que vou! O Novocaine, sangrando, com o rosto machucado, respirando fundo, falou: então atira em mim! O ladrão ficou confuso. Quê? E o Novocaine repetiu, andando devagar: atira em mim! Não nela! Atira! O cara atirou, pegou na perna dele, e de novo, nada, só sangue. E o Novocaine continuou andando. Cara, o bandido travou. Nunca tinha visto alguém assim. Quando ele tentou atirar de novo, o Novocaine pulou em cima dele, tirou a arma da mão dele e o derrubou no chão. Pronto, fim do assalto. A polícia chegou minutos depois, todo mundo olhando para o Novocaine como se ele fosse um super-herói. Ele, coberto de sangue, com um furo no ombro, outro na perna, a cara inchada, mas em pé, firme, como se nada tivesse acontecido. E foi ali que tudo mudou. Até aquele momento, ninguém sabia o que ele era capaz de fazer. Mas depois daquilo, não dava mais para esconder. Os vídeos do banco foram parar nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Homem misterioso salva reféns em assalto e ignora tiros e ferimentos. A galera começou a perguntar: quem é esse cara? Mas só ele sabia a verdade. Aquele era só o começo. Ele tinha finalmente entendido o porquê de ter nascido daquele jeito. E agora, ele tinha um novo propósito: usar esse dom para fazer o que ninguém mais podia fazer. Depois do assalto no banco, tudo mudou para Novocaine. Ele não tinha mais como voltar à vida normal. A história dele estava em todo lugar, nas notícias, nas redes sociais, nos grupos do bairro. Ninguém sabia o nome dele ainda, mas chamavam de o cara à prova de dor, o louco que tomou tiro e continuou andando, o maluco do banco. E ele? No começo só ficou em casa pensando, o corpo todo arrebentado, cheio de curativo, mas o coração... Mano, o coração estava aceso. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que fez algo que realmente importava. Ele ajudou pessoas, salvou vidas, tudo porque ele era diferente. E aí caiu a ficha. Talvez isso aqui seja meu propósito. A partir dali, ele começou a se preparar. Nada de fantasia brilhante, nem superpoder mirabolante. Ele era só um cara que não sentia dor. Mas com isso dava para fazer muita coisa. Ele foi atrás de vídeos de luta, começou a treinar em casa com saco de pancada, fez uns pesos improvisados com garrafa PET e areia. Comprou colete, luvas, botas, tudo usado, tudo velho, mas dava pro gasto. À noite, quando a cidade dormia, ele saía para andar pelas ruas. Observava, escutava, e quando via alguma coisa errada, ele agia. Primeira missão: um assalto num mercadinho de esquina.
2 caras armados intimidando o dono, gritando, empurrando. O Novocaine entrou pela porta dos fundos, pegou um pedaço de madeira largado no beco e... pá! Derrubou o primeiro. O segundo reagiu e deu uma facada no braço dele. Sim, facada. E ele nem se mexeu. Só segurou o cara pela camisa e jogou contra as prateleiras. Pronto. Salvou mais um. Depois disso, foi como se o universo começasse a mostrar para ele onde devia estar. Ele tropeçava em situações, brigas, roubos, tentativas de sequestro. Em todas ele estava lá, sempre levando pancada, sempre saindo machucado, mas nunca parando, porque para ele, dor era só um detalhe. E aí a cidade começou a perceber. Tinha alguém lá fora fazendo justiça na marra. Os bandidos começaram a comentar. Tem um cara por aí que não sente dor. Cuidado com ele. A galera da vizinhança começou a inventar apelidos. O imparável, o invulnerável, o maluco da madrugada. Mas um nome começou a se destacar. Novocaine. Ele não tinha escolhido esse nome. Alguém viu o vídeo do assalto no banco, reparou no olhar dele, no jeito dele suportar os tiros e comparou com um anestésico, o Novocaine, que tira a dor. E pronto. Pegou. E ele aceitou. Por que não? Era melhor do que cara esquisito com problema nervoso. Enquanto isso, a vida dele no dia a dia ia sumindo. Ele largou. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.